isso aí, cheguei agora já com a aula de revisão, que é a 11.2, isso mesmo. E nesse cenário aqui maravilhoso, né, representando aqui, que já representa aqui um pouco da nossa aula, né, que foi sobre o reino animal ou o reino animalia, é isso mesmo. Então, agora é aquele momento que a gente vai, vocês vão pegar o caderno de vocês, aquele aluno que não pegou o professor presencial, ó, já pode cobrar desse aluno, você vai pegar seu caderno, vai fazer as anotações necessárias, tá? Para que você possa relembrar o que foi discutido, falado, compreendido na aula 11. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. Aula 11.1, Biologia. Então, vamos lá, professora. Reino dos seres vivos, parte 3, né? Como eu falei para vocês, é uma continuação do que a gente vem aprendendo aqui ao longo, né, dessa biologia, ao longo do que vocês já viram lá em Ciências do 7º ano. Isso mesmo. Então, vamos lá, gente. O reino animal, ou o reino metazoa, reino animalia. Isso mesmo, o animalia, né? Eu falei animalia, mas é animalia. Então, quais são as características que fazem parte desse grupo aí? A primeira característica já apontada aí é que as células desse indivíduo, elas são o quê? Elas são eucariontes. Quando a gente fala de células eucariontes, a gente está falando de quê? De células que vão conter, né, uma estrutura membranosa, no caso, o material genético, o DNA desses indivíduos, ele não fica solto na célula, ele vai ser o quê? Ele vai ser recoberto por uma membrana, que a gente chama de membrana nuclear, que é o núcleo celular, é o núcleo da célula, onde vai estar envolvendo esse material genético. É uma célula mais especializada, digamos assim, mais evoluída. Ela vai apresentar organelas citoplasmáticas que vão estar tendo funções distintas e diversas na célula, né? Vamos ter o exemplo aí dos lisossomos, células que são, por exemplo, responsáveis dentro da célula. A gente vai ter estrutura chamada lisossomo, que são o quê, professora? São estruturas, por exemplo, responsáveis pela digestão celular. A gente vai ter aí a organela chamada mitocôndria, dentro dessa estrutura, que tem como função o quê? A respiração celular, o ATP, a energia. Então, é mais um ponto aí com relação ao reino dos seres vivos, ao reino animal. Além, né, dessa estrutura toda da célula, o que eu tenho mais? Quais são outras características, professora? Vamos lá, vamos para mais uma característica. São o quê? São organismos, são indivíduos multicelulares. É muito fácil isso aí, né? Multicelulares porque apresentam mais de uma célula. Isso mesmo. E as células, vocês já sabem, né, que quando elas estão em conjunto, elas podem estar determinando uma função específica, né? Quando elas estão agrupadas, né, elas podem estar formando, por exemplo, os tecidos. Então, essas células, elas formam tecidos. Com exceção, o grupo dos poríferos, que são os representantes, as esponjas, né? São representados pelas esponjas que não formam o que a gente chama de tecido verdadeiro. É a única exceção do grupo do reino animal, tá bom? Do filo, né? Que faz parte do reino animal. Então, é a exceção. Então, vocês já sabem, né? Que são multicelulares. Nós aqui, seres humanos, como eu falei para vocês, nós somos formados por trilhões e trilhões de células no nosso corpo, isso mesmo. E além, né, dessa classificação aí de multicelulares, com relação à alimentação, nós somos o quê? Heterotróficos ou heterótrofos. Né? Isso quer dizer o quê, professora? Isso quer dizer que nesse reino aqui não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. É só um adendo aí, né? Nós não podemos, né? Como eu falei para vocês ali no início da aula, a gente não pode ficar lá exposto no sol e ali obter energia através da energia solar. Não tem como, né? Só os vegetais que têm essa especialização que conseguem fazer isso, produzir seu próprio alimento. Nós dependemos de matéria orgânica, né? De outros seres, né? Para quê? Para nos alimentarmos e conseguirmos o quê? Assimilar os nutrientes
e a nossa célula conseguir absorver, sobreviver, se reproduzir, tá bom? Então, isso aí, gente, alguns pontos relacionados ao reino animal. Eucariontes, multicelulares e heterotróficos. Prosseguindo aqui, vamos falar agora da alimentação. Lembra que eu reforcei bastante com vocês como é que era a alimentação desse grupo? Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto, eles podem ser carnívoros, né? Aí a gente deu o exemplo ali do jacaré, do leão, justamente, né? Carnívoro o quê? Que se alimenta de quê, gente? Carnívoro, carne, né? De cara. Fica fácil. Também eles podem ser classificados como animais herbívoros, que se alimentam de frutas, né? Sementes, podem ser herbívoros. E também eles podem ser classificados como onívoros. Nós estamos, né, dentro desse grupo aí dos onívoros, nos alimentamos tanto, né, de carne quanto de frutas, de plantas, né? Vamos dar o exemplo aí, né? Só pensar naquele saladão de fruta lá que a gente come na hora do almoço. E eu falei assim, eu acho que agora há pouco eu devo ter falado para vocês aqui, saladão, né, com frutas, porque eu tenho, geralmente quando eu faço salada, eu gosto de colocar assim, uma maçãzinha, um abacaxi no meio da salada, fica uma delícia. Fica a dica aí para vocês, tá? E também eles podem ser o quê? Detritívoros. Isso quer dizer o quê? Que eles se alimentam de quê? De animais mortos. Exemplos, abutres, o urubu, né? Que a gente viu, a gente estudou um pouquinho. E é isso aí, pessoal. Essa aí foi a revisão da nossa aula, da aula 11.2. Então, a gente viu alguns conceitos que foram trabalhados, né? Só levando em consideração também, foi falado a questão dos animais que fazem parte, né, do grupo, né, dos vertebrados, dos invertebrados. Vocês já entenderam nesse contexto, né, como é que é? Por que o animal, por que a lampreia, a feiticeira, faz parte do grupo dos vertebrados, professora? Porque eles vão apresentar o crânio, né? Eles podem até não ter a coluna vertebral, mas eles têm um crânio, então eles já vão fazer parte do grupo dos vertebrados. Então, é só uma dica aqui, só um ponto aqui que eu lembrei que eu achei importante falar agora para vocês. E já já a gente volta. É isso aí, voltei aqui, já deu tempo de eu tomar aquele cafezinho. Voltei aqui e agora é aquele plantão aqui do Tirando Dúvidas, né? Nossa atividade de sala. Então, professor presencial, qualquer dúvida, manda aqui pra gente, tira a foto aí dos nossos alunos fazendo as atividades. Eu quero ver vocês, viu? Isso mesmo, podem mandar aqui pra mim. Então, vamos lá, gente, para nosso momento de revisar. Eu espero que vocês tenham ido bem nessa atividade. É isso mesmo que tá assim, mamão com açúcar, né, gente? Vamos ser sinceros, essa aula tá mamão com açúcar. Então, meu diretor corta agora pra telinha e vamos lá, gente, atividade de sala, tirando dúvidas, resolução da atividade. Vamos lá. Questão 1. Vou fazer a leitura da questão 1 e a gente vai analisar ela. De acordo com a classificação de Urtac, podemos dividir os seres vivos em 5 reinos. Isso mesmo. O reino Animalia, um deles. Entre as alternativas a seguir, marque a que não corresponde. Olha aqui, gente, um nãozinho aqui, ó. O que não corresponde a uma característica presente nesse grupo. Isso aí a gente tem que ver. Isso aí a gente tem que ver a questão da característica desse grupo, tá? Então, vamos analisar aqui a questão e vamos ver. Alternativa A, presença de tecidos verdadeiros, né? Esse grupo ele tem sim tecidos verdadeiros. B, organismos multicelulares, é uma característica desse grupo. Alternativa C, nutrição do tipo autotrófica, de cara que a gente já sabe, né? Qual é o tipo de nutrição que eu acabei de abordar aqui para vocês? Eu abordei a nutrição heterotrófica, que é o que, professora? Que é,
né, a característica do grupo do reino Animalia. Então, de cara, eu já sei, né, que o que não corresponde a uma característica presente nesse grupo vai ser a nutrição autotrófica. Mas vamos analisar aqui as outras alternativas. Alternativa D, seres eucarióticos. E alternativa E, presença de estágio embrionário denominado blástula. Porque que acontece, gente? A partir do momento que eu tenho o encontro do espermatozoide com o óvulo, eu vou ter o quê? A formação do zigoto. E esse zigoto, ele vai se dividir e vai ter, né, num desses estágios embrionários, ele vai ter o quê? Esse processo que a gente determina como blástula. A gente vai ter uma aula mais na frente, mais específica, falando do desenvolvimento embrionário. Então, eu não vou me aprofundar agora nesse momento. Nesse momento, o que a questão pede? A alternativa que não corresponda a uma característica presente nesse grupo. Ficando, então, como característica que não corresponde, a alternativa C, que é o que eu vou marcar aqui para vocês, tá bom? Gabarito correto é o C. Vamos analisar agora a questão de número 2. Podemos dividir o reino animal em 9 filos mais representativos entre os filos listados a seguir. Marque, olha aqui, gente, mais uma vez, a palavrinha único, no qual é possível encontrar organismos com exoesqueleto quitinoso. Essa aqui tá muito fácil. Tá mamão com açúcar. Ele pede o quê? Organismos com exoesqueleto quitinoso. Se você prestou atenção na aula, olhou o material, você vai responder muito rápido essa questão, tá bom? Vou abrir aqui para vocês as alternativas para a gente, né, marcar aqui. Quando ele fala de exoesqueleto quitinoso, de cara a gente já tem um grupo aqui que a gente já consegue, né, lembrar. A gente já consegue, assim, apontar ele. Aqui ele cita a alternativa A, ele cita o filo Quinidária. A alternativa B, o filo Nematoda, né? A alternativa C, o filo Artrópoda. Lembrando que os artrópodas, onde é que quem me dá exemplo aí de representantes dos artrópodes, professor? Os insetos. Vamos pensar aí na joaninha, naquele inseto que é mais conhecido como joaninha. Sabe aquela carapaça ali? Aquela carapaça ali, estrutural daquele organismo, daquele indivíduo, ali, gente, é o exoesqueleto. Então, de cara, os artrópodes, se você associar artrópodes de cara a inseto, você já consegue o quê? Encontrar a resposta correta. Mas vou continuar aqui a leitura. Alternativa D, filo porífero, e alternativa E, filo molusco ou molusca. Então, o gabarito correto é o gabarito C de casa. Isso aí. Prosseguindo agora, vamos para a questão de número 3. Um determinado animal adulto, ele é desprovido de crânio e apêndices articulares. Ele vai apresentar um corpo alongado e cilíndrico. Esse animal pode pertencer a quais grupos? Quando ele fala aqui, ele está falando o quê? De características. Desprovido de quê? De crânio e apêndices articulares. Se ele não tem apêndices articulares, será que ele vai ter pata articular? Não vai ter. Apresenta o corpo alongado e também o quê? Cilíndrico. Esse animal pode pertencer, em cima dessas características aí, a qual grupo? Vou abrir mais uma vez aqui as alternativas para a gente, né, conseguir encaixar. Será que ele pertence aos anelídeos? Os anelídeos, sim, eles são desprovidos de crânios e apêndice articular e ele vai apresentar corpo alongado e cilíndrico. Mas quando ele fala aqui de artrópodes, os artrópodes, eles já possuem o quê, gente? Os apêndices articulares. É só a gente pensar aqui numa centopeia, naquela imagem da centopeia. Um monte de apêndice articular. Então, não tem como ser a alternativa A. Então, descarta a alternativa A. Vamos analisar agora a alternativa B.
Anelídeos, eu já sei que faz parte, né, dentro dessas características, tá ok? E nemateumintos, os nematóides, correto. Na alternativa B, ela tá correta, mas vamos analisar aqui a C, a D e a E. A C, ela fala dos répteis. Os répteis possuem crânio, coluna vertebral, então já descartaria. Alternativa B, plateumintos. Os plateumintos, pessoal, eles são animais que têm um corpo achatado. Enquanto aqui está falando de alongado, os plateumintos, eles são animais de corpo achatado. Então, não tem como eles entrarem. E já descartando, né? Eu já sei que plateumintos eu vou descartar. O E também eu já descarto. Ficou como alternativa correta. Alternativa B, de bola. Isso mesmo. Então, alternativa correta. E parabéns para você que acertou. É o B de bola. Vamos então agora para a questão de número 4. Em biologia, também são denominados saprófagos ou necrófagos, tá bom? Ó, em biologia também são denominados saprófagos e necrófagos. Essa terminologia, professora, o que é? Possuem adaptações fisiológicas como enzimas digestivas especializadas que lhes permitem quebrar os componentes químicos da matéria orgânica em moléculas mais simples. Desta forma, permitem que o resto orgânico retorne à cadeia alimentar para serem reaproveitados pelos demais organismos vivos. E aí, gente, será que é os carnívoros? Carnívoro come carne, né? B, herbívoro. C, onívoro. D, detritívoro. E E, parasita. O detritívoro, pessoal, lembra, eles comem o que, gente? O resto, né? Alimentos, animais, né? A matéria morta, a matéria em decomposição. E, justamente, né? Eles podem também ser denominados, né, de necrófagos. Então, a resposta correta, né, com relação a essa pergunta é o gabarito D, detritívoro. Vou até marcar aqui para vocês, tá bom? Por quê? Porque esse texto aqui, ele está se referindo, né, a adaptações fisiológicas, né, de que, professora? De matéria orgânica, né, quando a gente leva em consideração a essa denominação, necrófago e saprófago, tá bom? Então, já está dizendo aqui que são o quê? São indivíduos que se alimentam da matéria morta. Carnívoro não vai se alimentar da matéria morta, né? Ele vai caçar a sua presa. Herbívoro, né? Ele está relacionado ao quê? Os herbívoros. De comer, eles comem o quê? Os herbívoros. Eles comem, né, frutas, sementes. Onívoro, né, carne, fruta, semente. E parasita é aquele animal que nem tem a capacidade de ter, que precisa, né, de outro, já do líquido, já em decomposição, assim, para se alimentar. Então, ele vive dentro de outro organismo para parasitar o que aquele organismo, né, consegue como nutriente, tá bom? Fica essa dica aí para vocês. Detritívoro, né, são animais que já são espécies que vão o quê? Vão se alimentar de animais mortos, em decomposição, tá bom? Então, eles vão ter essas enzimas digestivas que vai ter essa especialidade aí. Vamos agora para o momento decolando para o futuro. Isso mesmo, questão 5. Esses animais, eles costumam estar presentes no dia a dia dos seres humanos. Considerando-se esse conjunto de animais, ele é correto afirmar que todos eles o quê, professora? Aqui eu já estou vendo, né, que são um grupo dos artrópodes, né? Já de cara aqui, eu acho que eu já respondi para vocês, mas finge que eu não respondi, tá, gente? Vamos lá. De cara que eu já respondi, né? Eles são insetos, a gente tem insetos, exemplares de insetos, de aracnídeos, né? Olha aqui, gente, as patas, os apêndices articulares, toda essa divisão. Então, alternativa A, todos pertencem ao filo dos artrópodes. Aqui eles falam que possuem endoesqueleto de quitina, na verdade é exoesqueleto de quitina,
São vetores de doença, alguns vão ser, sim, vetores de doença, mas não são todos dessa imagem. Tem aparelho bucal sugador, nem todos vão ter o aparelho bucal sugador, dependendo do seu tipo de alimentação, vão ter variados tipos de aparelho bucal e apresentam o mesmo número de patas. A gente vai ver que não, se a gente for analisar o número de patas, não vão apresentar esse mesmo número de patas. Então, a resposta correta é o gabarito A. Isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula e já já a gente se encontra. Até mais!